Olá, seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Já sabe, esta é aquela pequena rubrica onde tu perguntas, eu respondo. Uma rubrica onde eu vou tentar responder às perguntas mais pertinentes, às perguntas que me vão fazendo aí de casa e que têm a ver com algumas coisas ou algumas questões e dúvidas que possam ficar, tanto dos vídeos que nós fazemos às quintas-feiras, como de algum artigo ou outra publicação que nós vamos fazendo. Já sabe, pode fazer as suas perguntas e hoje tu perguntas, eu respondo. Recentemente, com o advento dos nossos vídeos, onde temos falado do Pontifex Maximus, ou seja, onde temos falado dos Papas, onde temos falado do cisma católico que foi interferindo na história da humanidade de uma maneira incontornável, de uma maneira que todos nós sabemos porque vivemos num país que claramente tem uma ligação a este lado religioso do catolicismo. Ora, muito recentemente, a Olga Ramos Moreira, uma seguidora nossa, fez-nos uma questão. No fundo, não foi propriamente uma questão, ela partilhou connosco algo que ela considerou caricato e depois ficou a questão no ar sobre o dízimo. Vamos então falar-lhe sobre o dízimo. O que aconteceu a esta nossa seguidora, Olga Ramos Moreira, é que ela recebeu em casa uma missiva, uma carta não endereçada, portanto uma carta promocional, uma carta publicitária, do pároco da igreja mais próxima, onde o pároco faz um pedido, no fundo faz, vamos dizer, ele persuade através de um pedido, mas ele persuade a que toda a gente deva legalmente, perante os olhos de Deus, fazer a sua entrega do dízimo. O pároco chega ao ponto de dar alguns detalhes que eu passo a citar. Aquilo que o pároco pede é nada mais nada menos do que utilizar a regra que está na Bíblia para gastos com o culto divino, caridade, sustentação do próprio do pároco, a formação do próprio do pároco, entre outras coisas de cariz esotérico e fins sobrenaturais. A regra a aplicar, segundo este pároco, será a da contribuição com o valor de um dia de rendimento por cada agregado familiar. Ora, ele ensina inclusive a fazer esta divisão. Ele explica que se deve multiplicar o rendimento mensal de todo o agregado familiar por 12 ou 14 meses, conforme os casos, e depois dividir por 365 dias, relembrando que os serviços do pároco são gratuitos para as famílias, mas que esta colaboração é católica e cristã. Aqueles que desejam colaborar devem entregar então um envelope preenchido diretamente entregue ao pároco nas horas de atendimento. Ora bem, isto faz lembrar de facto o dízimo, e o dízimo é um caso importante na religião ou nas várias religiões que têm uma base abraâmica, ou seja, que têm uma base bíblica. De facto, a Bíblia contempla o dízimo. De facto, não é descabido a ideia de a cobrança de um dízimo. Será descabido por ser nos dias de hoje, pois se calhar aí já pode ser menos lógico existir o pedido de um dízimo. Ora, quando é que aparece o dízimo? Pois não é bíblico, não senhora. Aliás, de facto, como quase a grande maioria das coisas a nível católico, é mais um sincretismo, uma vez mais, é um hábito que já vinha muito anterior à sequer existência dos próprios dos hebreus. Logo, este é um hábito acadiano, é um hábito que foi aprendido pelos acadianos ainda da altura da Suméria, e o dízimo, nesta altura, limitava-se a ser cobrado
dado à população para que os reis, para que os representantes dos seus deuses que vieram de fora pudessem, de alguma maneira, ter a sua forma de sustento. A forma de sustento seria, então, ter direito a uma 10ª parte de todas as colheitas e de toda a pecuária ou produtos pecuários. Na verdade, na Bíblia existem vários tipos de dízimo que estão legislados perante os olhos de Deus. Ora, acima de tudo temos o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão é, de facto, a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia. E é logo no início, aparece no Gênesis, até lhes posso ser mais concreto, aparece em Gênesis 14:20, em que é dito: e deu-lhe o dízimo de tudo. É um costume semita, na verdade, é um costume de todos os povos semitas, povos esses que sabiam que uma 10ª parte das suas colheitas, ou uma 10ª parte dos produtos agropecuários, no fundo, deveriam ser entregues ao rei ou às entidades representantes dos deuses na terra. Claro que se o regime fosse um regime teocrata, onde o rei é o representante de Deus na terra, então seria entregue este dízimo aos reis. Claro que a Bíblia fala mais e teria que legislar um pouco mais. A Bíblia fala mais tarde de um outro tipo de dízimo, o dízimo dos levitas. Os levitas, na verdade, eles são um povo à parte, ou descendente, vamos dizer assim, ou dependente até dos israelitas, e na Bíblia é um direito sagrado aos levitas terem acesso a este dízimo. O dízimo é nada mais, nada menos do que a tal 10ª parte de todos os produtos agropecuários conseguidos por cada pessoa da população. Já que os religiosos não podem, dentro do costume levita, os religiosos não podem ter qualquer outro género de trabalho além do trabalho religioso, então esta seria uma forma de fundamentar e fazer a manutenção da vida dos religiosos. Ora, como disse, os israelitas, então, eles ficavam na mesma em controlo dos dízimos dos levitas. Como? Então a Bíblia legisla o chamado dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos era nada mais, nada menos do que aliás, em Neemias está escrito que o sacerdote, filho de Arão, estaria sempre presente perante os levitas na altura em que os levitas estivessem a fazer a cobrança deste dízimo. Ora, a cobrança deste dízimo era nada mais, nada menos do que a 10ª parte de todos os habitantes dos levitas, e então o representante, neste caso dos israelitas, o filho de Arão, levaria uma 10ª parte da 10ª parte, daí dízimo dos dízimos, para o templo mor, ou o templo sagrado, diretamente ligado com a religião abraâmica que estamos a falar. A Bíblia fala ainda de um quarto tipo de dízimo, é o dízimo das festas. Este já é um dízimo diferente, já é um dízimo em que Deus faz o pedido, ou, na verdade, faz a exigência, onde haja um dízimo que fosse cobrado sobre os 9 décimos que não foram contemplados. Este dízimo já possui, é por isso que se chamam o dízimo das festas, já possui ali uma característica extra. Este dízimo também incidia não só nos produtos agropecuários, mas também incidia em todas as ofertas, em todos os votos, holocaustos e até entrega de primogénitos que fosse feita pelas famílias. Portanto, assim, Jerusalém iria fazer a recepção de uma parte constantemente de todas as partes da população. Na Bíblia há ainda, em Deuteronômio, uma outra regra, o chamado dízimo trienal. Este é um dízimo que também pode receber o nome de dízimo de caridade. Este dízimo é um dízimo que é peculiar, é um dízimo que é trienal, ou seja, ele é um dízimo cobrado, é extra, é cobrado de 3 em 3 anos, curiosamente chamava-se a esse ano sempre o ano dos dízimos, e é um dízimo que está explicado em Deuteronômio, que deve ser entregue não necessariamente aos religiosos, mas sim entregue às portas das casas a todos os pobres e pedintes. Com o Novo Testamento, tudo muda. Tudo muda principalmente porque, como nós sabemos, Jesus é mais libertário. O Novo Testamento é aquela parte em que já fala da vida de Jesus. A Bíblia depois contempla uma viragem. A viragem é uma viragem libertária, uma viragem
uma viragem muito mais, vamos dizer, democrata, e nesta viragem o próprio de Jesus é contra o dízimo. Aliás, mais do que uma vez existem passagens de clara noção em que o dízimo não é algo que Jesus defendesse. Segundo o Novo Testamento, posso até citar aqui em Mateus 23, chega Jesus a dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo, desprezais o mais importante da lei. Ou seja, ele negava a necessidade e até a obrigatoriedade do dízimo, porque, na verdade, consideraria que havia muito mais hipocrisia, mesmo pagando o dízimo, do que aquilo que deveria existir. Jesus, nesta situação, ele é muito mais libertário, é verdade, e seguindo o Novo Testamento, que vai reformular todas as regras mosaicas, ou seja, do Antigo Testamento, seria de bom tom que o dízimo fosse, de alguma maneira, completamente retirado. Claro que hoje em dia, em qualquer religião evangélica onde o dízimo é uma obrigação, ou em qualquer religião de cariz cristão, porque, como vimos naquele exemplo que eu citei, o dízimo não é ilegal aos olhos de Deus. Logo, o dízimo continua a ser explorado, manipulado e até pedido e às vezes obrigado. De qualquer das maneiras, nos dias de hoje, o dízimo iria incidir sobre o quê? Sobre um salário cuja crise, sobre os produtos que nós fazemos, sobre a produção. Pois aqui é importante fazer esta distinção nos dias de hoje, não só porque no Novo Testamento, que seria aquele que reformulou todas as regras, o dízimo não deveria existir, como não se deve aplicar aos dias de hoje, porque a produção dos dias de hoje é medida em dinheiro. E o dinheiro não é aquilo que alimenta e faz a manutenção de, obviamente, de um pároco ou tudo o resto. Aliás, será que a Igreja necessitava de fazer este género de pedidos? Se não, vejamos, o Vaticano é dono de 20 a 30% de todos os imóveis só no solo italiano. Isto é um exemplo. Por exemplo, é o maior investidor mundial. Além disso, o Vaticano é o único Estado cuja receita aumentou durante os anos de crise mundial, desde 2010, e a receita continua a aumentar de ano a ano. A minha pergunta fica: será que este pároco ou qualquer outra igreja à face da terra necessita de fazer um pedido de dízimo, escondendo-se atrás de algo que a Bíblia defende, é um facto, mas que Jesus negou a necessidade? Será que estão a ser hipócritas? E, no seu caso, o que é que acha? O que é que me tem a dizer do dízimo? Acha que o dízimo seria uma manutenção funcional nos dias de hoje? Desse lado fizeram a pergunta, eu respondi, eu retorno com uma outra e espero a sua resposta abaixo nos comentários. Já sabe, pode fazer as suas perguntas através do e-mail, através do Facebook, através do YouTube, como lhe der mais jeito. Já sabe, nós estamos aqui exatamente para isso no canal Portugal Místico. Fique bem, porque já sabe que se pergunta, eu respondo.